told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your... Ora viva! Bom dia, minhas amigas e meus amigos! Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus sempre. Gratidão por mais este dia, não é? Gratidão por mais este fôlego de vida. Gratidão por mais esta oportunidade de tomar aqui um cafezinho com vocês, com este sol radiante, lindo. Está mais fresquinho hoje, mas está um sol tão bonito, sabem? Muito lindo. Diz que o tempo vai ficar nublado, mas o tempo está azulinho. Quando eu olho para aqui é porque eu tinha uma janela aqui em frente e então eu estou vendo o céu. O tempo está norte, está mais fresquinho. Minhas amigas, hoje é domingo, hoje é 3 de setembro e eu espero que as pessoas que moram na Bermuda e também em Portugal continental, que têm ficado aí com algumas temperaturas, eu vi que na Serra da Estrela caiu bastante granizo, fiquei toda coberta de branco. Apesar de estar calor em alguns sítios, não é? Mas ela vai estar durante mais ou menos uma semana e estar com bastantes chuvas, trovoadas, ventos fortes, derivados desses furacões que estão no Oceano Atlântico. Sabem, as Bermudas também foram bastante fustigadas, que a gente vê. E está ainda alguns ali ao redor, pelo menos um ainda está ali. Já tem umas lá embaixo outra vez no Golfo do México e vai para cima para o Oceano Atlântico para cima. Não sei se vai para as nossas ilhas, se vai se desviar. Para quem não sabe, aqui nas ilhas a gente somos centrados com um anticiclone ali e às vezes esse anticiclone não deixa que as tempestades se cheguem muito. Tem outras vezes que depende da rota, eles vão e entrem e fazem estrago aqui nos Açores. Mas pronto, minhas amigas, é tudo o que Deus quer, não é? É tudo o que a natureza manda e nós só temos a agradecer por tudo, dar graças em tudo. Senhor, gratidão, não é? Então, à nossa saúde, à saúde de nós todos. Enfim, graças pelo cafezinho e um bem-aja a todos nós. Muito bom. Minhas amigas, eu recebi pelo menos uns 3 ou 4 mensagens no Messenger de algumas pessoas a dizer que gostaram muito, que fizerem os bolos de canequinha para os netos, e duas para os filhos pequeninos, que eles gostaram muito, que eles colaboraram, que eles ajudaram a fazer os bolinhos, se podiam fazer em deslenhas ou em outros potens, podem fazer com certeza. Não quer dizer que seja só numa caneca. Eu fiz na caneca porque tem muitos vídeos no YouTube de bolinhos de caneca. E então eu fiz numa caneca, mas não quer dizer que seja propriamente numa caneca, não é? Podem fazer em outro recipiente, logo que vai ao micro-ondas. Vocês sabem que não se pode meter coisas de inox, nem de alumínio, nem nada. Até mesmo aqueles copos que têm beirinhas douradas, pratos que têm algum risquinho dourado, prateado, costuma fazer faíscas dentro do micro-ondas. E isso também é preciso ter atenção, porque pode
fazer mal ao vosso micro-ondas, sabem? A gente antes tinha um micro-ondas muito bom. Ele era de inox por fora. Ele durou bastante tempo, sabem? Rico micro-ondas. Levava um prato e às vezes levava uma tigelinha assim maiorzinha. Se tinha arroz para aquecer ou macarrão. Hoje em dia o que tem ali não dá. Hoje em dia um pratinho mal cabe ali dentro, sabem? Se eu for colocar, por exemplo, um pão caseiro daqueles normais, não cabe. Ele é mesmo muito pequenininho. Mas, graças a Deus, em ter um micro-ondas, não é? Que se a gente puder evitar, melhor ainda, porque aquilo tudo tem aqueles lasers ali dentro e a gente sabe que não faz bem à saúde. Mas para o nosso dia-a-dia, a gente tem uma vida tão facilitada. Temos a máquina de lavar, temos a máquina de secar, temos luz, temos máquinas de café, temos máquinas de fazer fryer, de fazer grelhados, temos tudo, graças a Deus, e a gente continua sempre, às vezes, a reclamar. De onde a gente deve agradecer por tudo o que se tem. Senhor, obrigada por tudo. E caso nós estejamos a passar alguma provação, agradecer também para que Deus veja que aquilo é um aprendizado e Deus vai nos abençoar com melhores vitórias, com melhores bênçãos, Senhor. Sabem, a gente tem que dar graças por tudo, minhas amigas. Sabem, a nossa, como eu costumava e costumo dizer aqui no meu canal, a nossa língua é um instrumento que constrói a nossa vida. Sabem? A nossa língua, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente diz. E quando digo isso, não é dizendo que vocês fazem, sabe? É um alerta, porque eu vejo na Bíblia, eu vejo aqui o poder da gratidão e o poder da língua. Sabem? Está em Paulo também, agora não me lembro o versículo, que fala nisso. Nós, às vezes, de um problema, a gente, como é, às vezes, já disse aqui tanta vez que a minha casa é pequenina, que não tem quintal, porque eu gostava de um quintalim, pistão de roupa para os meus filhos brincar. Tanta vez que eu já disse isso aqui. Mas a gente tem que agradecer aquilo que tem. Graças a Deus, a gente tem uma casa que me abriga do sol, que me abriga da chuva. É pequenina, não importa. Minhas amigas, eu aprendi tanto com o Evangelho. E tenho aprendido e vou aprender mais. A gente tem que agradecer por tudo. Tenho uma janela de madeira que às vezes entra tanta água por baixo. Até por causa disso, eu tenho que lembrar ao José que a gente tem que meter uma borrachinha aqui nessa janela. A gente tem que, tipo assim, um plástico duro até, logo que se possa pregar. Mas é verdade. Arranja-se uma coisinha assim, para a gente fazer assim na janela, uma coisa que faça assim de rampazinha, para a gente colocar, porque às vezes vem muita chuva daqui dessa empena para cá, que é de norte, isso aqui é o norte, e entra aqui para dentro, para cima dos computadores, para cima da mesa, sabem? E eu tenho que fazer isso agora, preciso ver se eu lembro o José, ver se a gente tem alguma coisa para que ele possa fazer isso antes que esqueça. Mas pronto, lá está. Tem essa janela assim. Podia ter uma janela, talvez de alumínio aqui, mas graças a Deus por ter essa janela. Graças a Deus por ter essa casa. Sabem, minhas amigas, lá atrás, há coisa de uns 8 anos atrás, 8, 9 anos atrás, estava eu na casa que eu morei antes, pedindo a Jesus, isso é verdade, isso é um testemunho, estava eu de joelhos a pedir a Jesus uma casa que eu já não podia mais pagar, já não podia mais passar fome com os meus filhos, porque eu pagava uma casa que era para nós era muito cara, eram 400 euros, sabem? Tinha a água incluída, mas eu tinha que pagar luz, dava cabo, pão, gás, era muito para a gente. Foi naquela altura que o José adoeceu muito e que eu estava tirando, depois fui tirar um curso, mas para tomar conta dele não fiquei
no trabalho que tirei o curso, mas pronto, é porque não teve que ser, não é? E então eu pedi muito a Jesus, muito que me desse uma casa, sabem? Uma casa que eu pagasse menos. E depois então meu irmão foi para a América e surgiu a hipótese. Eu pedi à minha mãe se podia vir para aqui, porque a minha mãe não me disse nada, porque a minha mãe não sabia se meu irmão vinha para cá ou não. Mas para quem vê os meus vídeos lá do princípio, que eu tenho aqui no canal, a minha cozinha não era nada disso. E desde uma casa e agora está melhor ainda do que era. Porque quando vim para aqui, o chão estava tudo partido. Os azulejos estavam todos rachados. Aqui, de onde eu estou sentada, aqui embaixo nesse chão, não tem, era só semente. É que por aqui fora era semente a verter de água. Depois é que a gente meteu aqui esses azulejos na sala, que ainda estamos a pagar esses azulejos, mas gratidão, graças a Deus, não é? Temos aqui uma casinha melhor que aquela que eu tenha, e isso temos que dar graças. Sabem, a gente quando pede e Deus sabe que a gente precisa, realmente não é no nosso tempo, é no tempo dele. Eu tive que esperar mais uns meses, talvez um ano e tal, para eu ter, para eu vir para aqui. Depois eu fui entrando no YouTube, fui e estou aqui, sabem? Mas também tive muitos percalços. E depois quando vim para aqui ainda fui para outra casa, para vocês verem, porque o inimigo metia-me sempre na cabeça, porque naquela altura tinha a escada e não podia estar aqui, porque a Alice era bebê. Vim para aqui, a Alice tinha 6 meses. Fui mandar-me arranjar outra casa. Fui para uma casa mais cara ainda que aquela que eu tenha, porque na minha cabeça tinha que ter quintal. Lá está, a gente às vezes quer coisas que a gente não pode ter. E lá outra vez o José ficou doente, lá está outra vez ficou ver outra vez tempestades, e depois eu tornei-se e vim para aqui. Realmente é tudo um processo, sabem? E o que é que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que agradecer tudo o que tem, sabem? A gente tem gosto de ter uma coisa melhor, queremos, estamos a passar dificuldades, oramos a Deus. Oramos por tudo, minhas amigas, oramos pelos nossos amigos, oramos para que eles tenham saúde, os nossos familiares, a nossa casa, oramos pelo que a gente come, oramos pela roupa que nos dão. Eu sou eternamente grata a todas as roupinhas que me dão, a mim e aos meus filhos. Porque eu cheguei aí pescar roupa ao Caritas. Eu não tenho vergonha, os meus filhos sempre foram criados com roupas que derem, sabem? Muita gente deu roupa. E não tenho vergonha disso, por isso eu sou eternamente grata a todas as pessoas que me ajudem. Todas. Graças a Deus, agora tenho pessoas que me mandem roupinha quando podem, sabem? Porque nós não exigimos nada de ninguém. As pessoas dão porque querem. E nós agradecemos muito, do fundo do coração. Sabem? A gente agradece e Jesus vê as pessoas que quando dão. Sabem? A gente quando dá uma coisa, a gente tem que dar é de dentro. E nós temos que agradecer às pessoas que nos dão e a Jesus primeiro. Ok? E então o poder da gratidão, minhas amigas, tem muito poder. Às vezes as pessoas dizem, vem agora agradecer um copo de café. Vem agora agradecer a comida, quero é comer, tenho fome. Mas, minhas amigas e meus amigos, eu já disse aqui muitas vezes, comecem a agradecer. Logo depois de vocês começarem a pôr o pezinho no chão. Vocês que agradecem por tudo, se estão tendo dores, minhas amigas, às vezes é provações, porque às vezes há coisas que acontecem na vida derivadas à língua das pessoas. Às vezes as casas, eu sabia de casas, seja o que for, fiquem mais doentes, a casa até fica doente, conforme o que as pessoas dizem. Preciso ter cuidado com a língua, sabem? E isso é em geral.
Quem não acredita naquilo que eu estou dizendo, vai à Bíblia procurar o poder da língua, o poder da gratidão. Eu não estou inventando. Eu não estou dando ataques a ninguém. Sabe? Às vezes as pessoas não compreendem aquilo que eu digo. Venha à Bíblia se tem e procurem aquilo que eu falo. Procurem o Evangelho, que é Deus, versículos. E as pessoas então vão e procurem se não é o que eu disse. Tá bom? Por isso, minhas amigas, agradeço-me tudo. Obrigada, Senhor, por este domingo. Obrigada, Senhor, por estar aqui e por ter pessoas que gostem de ouvir a palavra. Muito obrigada, Senhor. E aqui, minhas amigas, vamos para o nosso dia a dia com o Evangelho. 3 de setembro, domingo, dia da família. Eu gosto muito de dizer dia da família porque eu acho que a família é tudo. Sabe, é um núcleo que faz parte do nosso ser, o nosso conforto, o nosso refúgio, quando a gente está a fazer uma coisa na nossa casa, ou botar à mesa, sabem? É ver se começa a comprar, sabem? Se tivesse tempo, eu fazia aquelas coisinhas redondas para pôr assim na mesa, sabem? Mas é ver começar. Se não conseguir, ver se faço ou com paninhos, ou viva, nem que seja, é ver-me desenrascar. Ver se faço para a gente, depois para mim também começar a pôr aqui a mesa, para a gente ter assim pelo menos que seja o domingo, que vai começar a escola, não é? Para a gente ter aquele conforto dos nossos filhos, dos nossos netos, ver que a gente tem cuidado a pôr a mesa, aquele aconchego, sabem? É muito bom, muito gostoso. E então, minhas amigas, hoje a primeira leitura, porque hoje é domingo, não é? A primeira leitura é de Jeremias 20, versículo 7 ao 9. Está nos Salmos 62, 2, 3. Na segunda leitura em Romanos, capítulo 12, versículo do 1 ao 2. E o nosso Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 16, versículo de 21 a 27. E diz assim: Jesus começou a explicar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito, que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a constatá-lo, dizendo: Deus, te livre de tal, Senhor, isso não há de acontecer. Jesus voltou-se para Pedro e disse-lhe: Vai-te daqui, Satanás. Não tens em vista as coisas de Deus, mas dos homens. Jesus disse então aos seus discípulos: Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. O Filho do Homem há de vir, e então dará a cada um segundo as suas obras. E diz assim: No fim da sua pregação na Galileia, Jesus antevê a sombra da cruz com a qual culminará a sua vida e a sua missão. E é por isso que antes de subir a Jerusalém, fala aos seus discípulos de sofrimento e de cruz, mas também de ressurreição. Sabem, minhas amigas, o que é que Deus quer dizer aqui? O que é que Jesus está dizendo aqui, não é? Está falando de Jesus. Aqui Jesus diz que quem quiser seguir a Deus, quem quiser seguir Jesus, tem que ter, porque todos nós temos a nossa cruz. Todos nós temos alguma coisa para sofrer. Todos nós. A vida é assim. A vida é uma caminhada. A vida é como um barco. Eu falo nisso tanta vez. A vida é como um barco no mar. O barco, quando está no mar, nunca sabe o que é que vai encontrar. Pode encontrar maré vazia, pode encontrar maré cheia, pode encontrar o mar manso, o mar mexido, tempestades, turbulências. É como nós na vida. E nós temos que segurar o leme, temos que segurar o volante. E quem está no volante?
Jesus. Quem está no comando? Jesus. Nós estamos no barco, que é na vida, na caminhada, que é numa estrada. É como se a gente estivesse num carro. É como se a gente estivesse a pé. Como se a gente estivesse numa carroça. Como se a gente estivesse em qualquer outro meio de transporte. Ou mesmo a gente a pé. Nós levamos às vezes muitas sacudidas. Nós levamos muitas turbulências, granizes. A gente leva tudo. Tudo que o mundo apanha de tempestades, de fogo, de dias lentes. É como a gente sofre. E nós temos a nossa cruz. E aqui Jesus estava a dizer a Pedro o que ia acontecer a ele. A missão que ele tinha que vir, que ele veio fazer à terra. E ele veio fazer à terra foi morrer por nós. Sabe? Deus mandou o seu filho em espírito, veio através de Maria. Maria foi a mãe, foi a mulher em que Jesus nasceu, não é? Os pais terrestres, não é? Eu digo terrestres porque é assim os pais da terra. Porque a gente sabe que o pai de Jesus é Deus, não é? E então, o que é que Jesus veio fazer? Qual foi a missão que Jesus veio fazer? Que Jesus já tinha explicado aos seus discípulos. Venha para pagar os nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. E o que é que o inimigo fez através no Pedro? E usou a língua dele, e o que é que o Pedro disse assim? Não, Jesus, não deixe acontecer esta tragédia contigo. E o que é que Jesus disse a Pedro? Retira-te daqui, Satanás. Porquê? Porque todos nós temos a nossa cruz. Todos nós vamos ser tentados. Todos nós vamos ser testados. Todos nós vamos ter aprovações na vida. Turbulências. Sabem? E aqui Deus está dizendo que quem quiser recuperar a sua vida, perdê-la. Ou seja, as pessoas que não querem sofrer. Porque não existe pessoas sem sofrimento. Todos nós temos que sofrer de alguma maneira. E quem sofrer, por Deus. Quem sofrer, porque há pessoas que têm missões na Terra e que vocês sabem que muita gente em muitos países a lei cristã é mal vista. Vocês sabem que em muitos países até eles matam pessoas. Mas Deus diz que foi como os discípulos morreram por Jesus. Sabem? O fim deles. Portanto, quem morrer por Jesus terá vida eterna. Nós temos que converter-se. A gente tem que se converter a Jesus. Temos que escolher o caminho que Deus quer que a gente esteja. Um caminho que temos que agradecer, apesar de estarmos a sofrer. Temos que agradecer por tudo, dar graças. Temos que dar graças por tudo. Sabem? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E nós, o que é que fazemos? O que é que muitas pessoas fazem hoje em dia? Têm tudo em casa e ainda reclamam que não têm tempo para nada. Sabem? Deviam, todas as mulheres de hoje em dia, não é falando que eu também tenho as coisas em casa. Hoje em dia muitas mulheres dizem, não tenho tempo. Não sei como é que antigamente não havia nada disso. As mulheres tinham tanto filho e conseguiam fazer as coisas. Sabem? Porque arranjavam, tinham propósitos de vida. Hoje em dia as pessoas não têm tempo. Muitas também trabalham, têm horários muito longos, têm os filhos para ir buscar. Minha gente, eu não estou falando em geral, mas a gente sabe que existem mulheres que estão em casa, que o trabalho delas é o trabalho da casa, e tomar conta dos filhos e levá-los à escola e estar em casa, que em casa também dá muito trabalho. Mas a gente sabe também que há mulheres que não querem fazer nada em casa e estão todo o dia com o telemóvel na mão.
E depois dizem, ai, não tive tempo. Oh, não tive tempo. Quando vivo o tempo já era meio-dia, já era 2 horas, já era assim, já era assado. A gente é que organiza o nosso tempo, há tempo para tudo. Sabe? Não se esquecem que nós temos que ter o quarto. Nós temos que ter o quarto de guerra. Por falar em quarto de guerra, há um filme na Google que eu vi aqui há uns tempos, há uns 2 anos. 1 ano e tal, por aí 2 anos. Acho que não tem 2 anos. Que eu vi esse filme. É um filme muito bonito. Acho que toda a gente deveria ver. Que é O Quarto de Guerra. Sabem? Nós todos devíamos ter um quarto de guerra. Nós todos. Porque é lá o nosso refúgio. É lá que a gente chora Babi Rain para Jesus. É lá que a gente faz um raio-x. Porque Jesus, a gente não precisa fazer raio-x para Jesus. Porque Jesus vê a nossa alma. Sabem? Que me expliquei aqui ontem acerca da caneca. E desde o que é que está dizendo aqui? Diz assim: o próprio Jesus, tal como anteriormente o profeta Jeremias, sofre os ataques dos chefes do povo. É acusado e morrerá mártir na cruz, por fidelidade a Deus. Ele mesmo, depois de anunciar aos seus discípulos o seu próprio fim, trágico e glorioso ao mesmo tempo, pede-lhes que se neguem a si mesmos, que peguem na sua cruz e o sigam. A cruz faz parte da vida do cristão. Ser cristão é difícil, sempre foi, e também hoje continua a ser. Jesus não é um político à procura de votos, mas o mestre da vida autêntica, da vida humana e da vida evangélica. O mestre da vida que Deus nos oferece. Sabem? Senhor, dai-nos força, paciência e determinação para carregar com a nossa cruz diária e caminhar seguindo-vos em direção a Jerusalém. Amém. Sabem? Aqui está tudo dito. Nós temos que seguir Jesus e temos que seguir com a nossa cruz, porque todos nós temos uma cruz na nossa vida. Vamos para a nossa mensagem de hoje, porque o vídeo já está aqui com 27 minutos. E a nossa cruz, minhas amigas, pode ser um marido alcoólico, pode ser um filho dependente de algum produto químico, pode ser de alguma doença, pode ser vício de fumar, vocês podem ter o vício, sei lá, de doce ou de comer ou de alguma coisa, de café, ou um vício de roubar, sabem? Cada um tem a sua cruz, sabem? E nós temos que ultrapassar e sofrer, sabe? Nunca desesperar. Deixa que o orvalho da minha presença te refresque a mente e o coração. Há tantas coisas a competirem pela tua atenção neste mundo complexo de comunicações instantâneas. O mundo mudou de forma desmedida desde a primeira vez que pedi. Parai, reconhecei que eu sou Deus. Desde aí. No entanto, essa verdade intemporal é essencial para o bem-estar da tua alma. Da mesma maneira que o orvalho refresca a erva e as flores, na quietude da noite, também a minha presença te revitaliza quando te sentas tranquilamente comigo. Nós aqui fala no orvalho que refresca a erva e as flores. Quando está aquele tempo com muito sol, quando depois para o fim da noite começa a cair aquele orvalhinho que refresca as plantas. As plantas estão numa secura enorme,
Estão ali cheias de sede, com a terra seca, toda agretada. Começa a vir a água e elas comecem a ficar todas malucas porque comecem a beber da água do orvalho. E nós temos que beber a sabedoria, o poder que Deus nos dá quando nós nos refugiamos para o quarto, quando nós nos refugiamos para o quarto de guerra, que é ali aquele cantinho, que é ali que a gente fala com Deus, que é ali que a gente desmancha a nossa vida toda. Não é desmanchar assim no mau sentido, mas que a gente se desmancha em pranto, em súplica, em sofrimento, em oração, em tudo para o Senhor. Uma mente refrescada e revitalizada é capaz de distinguir o importante do acessório. Em circunstâncias normais, a tua mente prende-se facilmente em questões triviais, tal como as rodas de um carro atolado na lama giram sem o fazer avançar. Quando te centras em trivialidades, fazes com que as engrenagens do teu cérebro trabalhem inutilmente. Quando a gente se refugia em coisas negativas, quando a gente se refugia em pensamentos que não nos levam a Deus, quando o inimigo entra nos nossos medos, quando a gente até pensa que a gente sente coisas em casa e não é. É o inimigo a trabalhar na mente da gente, porque a gente deixa o inimigo entrar se a gente quiser. Sabem? Uma mente que está fortalecida com a palavra de Deus, só na fraqueza, às vezes naquele desânimo. Cuidado, quando nós estamos muito desanimadas, começa a chover tantos pensamentos simples estar na nossa cabeça. Tantas coisinhas que a gente não sabe de onde é que vem. Sabem? É o inimigo que está a entrar. Cuidado, lembrem-se da lâmpada. Iluminai o Espírito Santo que está em nós. Nós todos temos o Espírito. O Espírito Santo é o Espírito que habita em nós. E ele precisa de luz. Ele precisa que nós deixemos a chama acesa. Para que a gente não deixe o inimigo tocar nas nossas cabeças. Na nossa mente. Para a gente não ficar desanimadas. Para a gente ir sempre dando graças. Que a gente tem que dar graças a Jesus. Graças, Senhor, pela minha família. Abençoe a minha casa. Graças a Jesus, entra na minha casa. Abençoe o meu dia. Faz com que tudo corra bem. Sabem? Assim que começas a comunicar comigo acerca dessa questão, os teus pensamentos ganham tração e já te permitem avançar para coisas mais importantes. Nunca cesses a comunicação comigo, para que eu lance os meus pensamentos na tua mente. Já lá está. Nós temos que ter pensamentos, mesmo que venham um turbilhão de ideias de mal, nós damos a volta, amarramos aquilo e dizemos não, Jesus não permite. Jesus vai abençoar a minha vida. Jesus vai dar a volta e ver conseguir. Jesus está comigo. Jesus para tudo, minhas amigas. Jesus para tudo na nossa vida. Está em Salmos 46, 11. São Lucas, capítulo 10, versículo do 39 a 42. Primeira carta aos Coríntios 14, 33. Esta leitura está lá, sabem, para vocês meditar e fazer a reflexão na palavra do Senhor. Jesus para tudo, abençoai aqui o nosso domingo, as nossas famílias, abençoai aqui as minhas amigas e meus amigos, que veem sempre essas orações, que vem a palavra do Senhor, o Evangelho, as mensagens de gratidão, porque gratidão por tudo, darmos graças. Tá bom, minhas amigas? Fiquem por aí, que depois eu vou então fazer aqui mais qualquer coisa. Hoje é domingo e hoje eu vou fazer uma comidinha. Eu já tenho arroz de ontem que eu fiz um arrozinho com ervilha.
E então hoje eu só vou acrescentar algumas coisinhas para nós comermos, porque hoje é domingo e vamos então fazer aqui o nosso almoço, graças a Deus, à conta de Deus, tudo para Deus, para Jesus, não é? Minhas amigas, agradecer sempre, a toda a hora, a todo o momento, sabem, até mesmo que vai no carro, antes de entrarem para o carro, agradecem o vosso carro, o vosso trabalho, os vossos amigos, agradeçam por tudo, sabem? Porque às vezes o inimigo mete muitas maluquices nas cabeças através de medo, através de atitudes, através de coisas que depois a gente, com o tempo, vai pensando e diz: caramba, porque eu reagi assim? Mas no final de contas, não passa tudo de tentações diárias por palavras que às vezes as pessoas não entendem, pensem para o mal, e tudo o que eu digo aqui é para que a gente mude para melhor, é para que a gente sejamos pessoas melhores, e eu também. Eu falo aqui, tem tanta falha, minhas amigas, tanta falha. Eu quero tanto mudar para melhor e vamos conseguir em louvor de Jesus. Tá bom, minhas amigas? Força aí! Hoje é domingo, um bom domingo para todos. À conta de Deus, né? Como a gente dizia antigamente, dar graças ao nosso Senhor. Tá bom? Até já. Pronto, minhas amigas, então eu tenho aqui umas batatinhas, tenho aqui os talinhos da couve, tenho aqui a couve que os dê sempre achei, hoje no supermercado. Tenho aqui umas perninhas de frango, umas asinhas e 2 petis de frango. Eu vou fazer na air fryer esse franguinho que está aqui. Aqui eu tenho feijão que eu já havia cozido aqui essa semana. Para quem vê os meus vídeos sabe que eu cozi bastante feijão e que eu guardei no frigorífico, até congelei, tem mais 3 marmitinhas congeladas. Vou fazer sopa com esse feijão que já tem chouriço. E ali eu tirei um bocadinho para ficar mais assadinho para o Fernando depois comer juntamente com o franguinho. Eu também tenho arroz que eu fiz, até está aqui, vou mostrar a vocês, que eu fiz ontem, arroz de ervilhas, ó. Já feito, aqui é só aquecer, só que está no frigorífico para não azedar, porque está muito sol, sabem? E então eu vou meter aqui as couves a cozer e os talheres. Vou meter mais água, por fim, e depois eu ponho as batatas, porque praticamente o tamper da sopa já está aqui. Claro que depois eu vou retificar com sal. E depois é pôr aquilo na air fryer, acender-lhe o limpo para ficar mais assadinho, e depois quando ficar pronto eu mostro. Não tem mais que mostrar, não sei isso que eu estou dizendo a vocês, tá bom? Pronto, minhas amigas, eu fiz um macarrãozinho de tem, assim mais para o levinho, só para não deixar em branco. Ali tem um bocadinho de arroz, com ervilhas. Aqui tem o feijãozinho que estava na frigideira. Aqui tem pãozinhos que eu fiz para o Fernando, que ele gosta disso assim, para ir comendo, eu também gosto. Aqui tem as asinhas de frango e as perninhas que eu fiz na air fryer, ó, fica muito sequinho, não tem gordura. Agora é só meter o limãozinho para quem tiver por cima, fica muito gostoso. E aqui temos a sopinha. Ó, com as couves, os talhinhos, as batatas, ó, estão a ver? Pronto. Agora, minhas amigas, que todos tenham um ótimo domingo, muita saúde, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.